Olá, pessoal. Sou a professora Eliane, das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, professora de piano. E o assunto de hoje é contratempo. O que significa um contratempo, né? Em algumas partituras, nós vemos escrito desta forma, olha. Só que para a gente primeiro entender o que é um contratempo, a gente tem aqui a pausa, né? Depois a nota. Para a gente entender o que é contratempo, nós temos que solfejar este exemplo aqui, marcando os tempos do compasso. Então, nós temos aqui 2, né? O representante do 4 é a semínima, né? 2 por 4. Ó, os tempos fortes, sempre no primeiro tempo, né? E depois a gente tem o tempo fraco. Então, ó, a gente vai contar 1, 2, né? 1, 2. Então, sol, do, lá, si, lá, sol, sol. Né? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, para tocar, como fica, né? 1. Então, a gente vai acentuar um pouquinho mais forte. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Certo? Então, nós temos o primeiro tempo e o segundo tempo, porque são semínimas, né? Primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, na prática, no piano. Fica mais fácil para vocês entenderem agora. Primeiro, segundo tempo. Primeiro, segundo. Primeiro, segundo, primeiro, segundo, certo? Agora, o contratempo, onde ele aparece? Quando ele é substituído, a nota, quando é substituída por uma pausa, né? Essa pausa aqui, olha. Então, toda vez que eu substituo uma nota por uma pausa, então eu tenho aqui o primeiro contratempo encontrado nesta partitura. Então, como fica? Eu tenho a pausa da semínima, aqui vocês estão vendo, né? 2 por 4, o 2 e o representante do 4 é a semínima, né? E eu tenho a pausa. Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, aqui a gente tem o tempo fraco, ó, no primeiro, né? E depois nós temos continuando o tempo normal. Então, aqui seria no de cima. Forte, fraco, forte, fraco. Então, aqui a gente é ao contrário, né? Por quê? Porque a gente agora tem uma pausa. Pausa indica silêncio da música. Então, não tocamos nada, nós respeitamos. Só que não vamos deixar também passar por cima, né? Nós vamos dar né? Ó, se eu for fazer um solfejo. Um, do, si, lá, sol. Né? Aqui em cima ficou, né, ó. Sol, do, lá, si, lá, sol, sol. Com o contratempo, que seriam as pausas, né? Eu substituo a nota por pausas. Então, ficaria do, si, lá, sol. Tá bom? O contratempo também, ele pode aparecer. Vocês viram que houve, né, um deslocamento, né, de acentuação natural. Então, os acentos fortes desapareceram, foram substituídos por pausas. Então, a isso se dá o nome de contratempo. É uma nota em tempo fraco, procedida de pausa, né? Mas, como acontece com as síncopes, né? Isso a gente vai ver depois, o que seria uma síncope. Os contratempos também, eles têm em partes fracas de tempos, que é o que a gente está vendo aqui, ó. O contratempo em partes fracas do tempo. Então, nós temos uma pausa e uma parte fraca também, né? Que é uma colcheia. Pausa, colcheia, pausa, colcheia. Então, o compasso de 2 por 4, né? O 2, o representante do 4 é a semínima.
Então, nós temos aqui, ó, 1, 2. Ou a gente pode fazer 1, E, 2, E, né? Ou se vocês quiserem também, a pausa. A pausa, Mi, Fá, Sol, Lá, Ré, Mi, né? Então, a gente tem Mi, depois tá certo? Na contagem, então, se for para contarmos, né? 1E, 1E, 2E, 1E, 2E, 1E, 2E. É como se eu tivesse uma outra nota aqui, ó. Né? E uma outra notinha aqui. Então, eu não tenho, tá faltando essa nota. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou só tocar a nota que está pedindo. Aqui, eu vou respeitar as pausas, né? No caso, a pausa da cocheia, que vale meio tempo. Também a figura de nota da cocheia, que vale meio tempo. E aqui também a pausa da cocheia, meio tempo, meio. Então, meio com meio dá 1, meio com meio 2, meio com meio 1, meio com meio 2, meio com meio 1, meio com meio 2. Que é o que falou aqui, né? Que o contratempo, ele pode aparecer também em partes fracas de tempos. Então, entenderam que o contratempo nada mais é do que a substituição de uma nota por uma pausa, né? Embora, como vocês viram aqui no primeiro exemplo, né? Como foi citado aqui, ó. Aqui a gente começou com nota e sempre o primeiro tempo é forte. Então, eu também posso começar com uma pausa, né? E partir para o segundo tempo, respeitando, então, a pausa que foi colocada aqui. Esse contratempo é importante para quê? Para diferenciar os ritmos, né? A escrita musical, para a música não ficar sempre do mesmo jeito, para ter um certo brilho, né? Em partituras. Por quê? Porque se eu sempre começar a música de uma forma, a escrita dela, tá? A gente tá falando aqui de escrita. Se eu sempre começar de uma forma, eu não vou ter essa diversidade, né? De ritmos, de composições, né? Agora, se eu tenho essa margem, né? De contratempo, né? De outras, das síncopes, né? Que vocês vão ver daqui a pouco também, mas no próximo vídeo, né? Que eu vou editar para vocês. Aí vocês vão ver que existe essa possibilidade, né, de nós pegarmos uma partitura e aquilo que a gente for transformar, então nós podemos colocar o contratempo ou não colocar o contratempo, colocar de uma forma que a visão, né, de partitura, ela fique diversificada. Então, por isso que existe vários ritmos, né, várias formas a gente tocar, né? Que é justamente para isso, para que a gente tenha essa possibilidade, essa margem, né, de possibilidades de mais partituras, tá bom? Aí eu gostaria que vocês fizessem o quê? Que vocês... meu cachorrinho latiu aqui, viu, gente? Vídeo em casa é assim. Eu gostaria que vocês depois começassem a analisar algumas partituras para que tivessem esse olhar mais assim, mais minucioso, né, das partituras, e para que vocês pudessem, assim, então, entender agora o que que seria um contratempo, tá? E toda vez que forem partir para uma partitura, né, primeiro fazer aquela leitura à primeira vista, para depois ir para o piano e tocar, tá? Eu sempre incentivo os alunos a fazer isso, tocar como se estivesse tocando como se estivesse lendo um livro, certo? E é isso que eu espero, né, de vocês. Se vocês conseguirem fazer isso, vai ser muito bom, já ajuda bastante
para quando chegar no piano, já ter aquela noção do que seria esse contratempo e outras coisas mais, ok?